da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os sofrimentos de Madalena e o heroísmo de Alcione falavam a Susana muito alto daquele Cristo, que tantas vezes lutara por compreender sem resultados apreciáveis. Entendia, afinal, que um exemplo, às vezes, podia substituir 1.000.000 de palavras. Naquele momento, por certo, Jesus lhe impunha a confissão do crime nefando. Angustiosa batalha travava-lhe no íntimo atormentado. Onde estaria Antero de Oviedo, o comparsa da trama sombria? Não seria melhor atribuir-lhe a culpa do feito execrável? A família Davenport estava certa de que ela apenas assistira à morte de Dom Inácio. Sempre afirmara ter chegado a Paris no dia seguinte ao sepultamento da rival, e para comprová-lo tinha o documento do cemitério. Seu velho pai era testemunha da sua saída de Blois e podia conferir mentalmente a data da sua chegada a Paris. Ela também já havia lutado muito. O consórcio, não obstante a vida de Fausto que levavam, nunca lhe dera a felicidade ardentemente esperada. Alguns fios brancos já lhe riscavam a cabeleira, traduzindo o cansaço da vida. Não seria também mais acertado preservar a aventura de Beatriz, isentando-a da venenosa recordação de uma mãe ignóbil? E seu venerando pai? Como receberia a confissão dolorosa? Nessa terrível batalha, em que os impulsos inferiores propendiam para exibir uma falsa inocência, para que o sobrinho de Dom Inácio fosse o único culpado, Susana Davenport sentia-se morrer. Daria 1000 vezes a vida para tomar o leito da agonizante e entregar-se à morte em seu lugar. Quando o mal estava a pique de triunfar concretizado em ato extremo, ela relembrou o vulto de Alcione nos seus sacrifícios diários. Quanto não teria sofrido a pobre menina para suportar o serviço a que fora conduzida? Talvez ignorante de que, ao procurar a subsistência, batia à porta do próprio pai. E Madalena? Quantas privações duras e amargosas não deveria ter experimentado? Acerbo sentimento de pejo empolgou-a inteiramente. Sentiu-se depois envolvida nas alocuções evangélicas do culto familiar. Jesus estava sempre pronto a acolher os desamparados, os falidos, os criminosos e impenitentes do mundo, mas não era lícito recalcitrar. O mestre fornecia recursos à retificação dos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o reincidir do mal, perante o mestre, tendo a noção de seus ensinamentos. Um vulcão de lavas ardentes rompia-lhe do peito. Devorava-lhe o cérebro em cachoar de brasas vivas. Em meio a tanta desolação íntima, dúlcida voz lhe falava a consciência dilacerada. Confessa, confessa e acharás o caminho para Deus. Nesse instante, Cirilo Davenport, aterrado com os documentos que revirava nas mãos, voltou-se para Alcione, buscando esclarecimentos, mas, vendo-a tão calma e transparente de candura, desistiu de lhe magoar o coração tão cedo sacrificado e dirigiu-se automaticamente a Susana, que se mantinha muda e genuflexa. Alcione percebeu que se iniciava o penoso processo de reparação e aclaramento, e sentou-se ao lado da sua mãezinha, murmurando com carinho: Quem sabe, mamãe, a senhora desejará um pouco d'água. Não, não, dizia a agonizante, parecendo interessada em não perder de vista a silhueta de Cirilo. Onde está Rob? Quero apresentá-lo a Cirilo como nosso filho de criação. Cirilo, porém, profundamente acabrunhado, retirara-se a um canto do quarto, onde Susana continuava ajoelhada. Que pensa de tudo isso? Inquiriu ele, extremamente pálido. Ela teve a impressão de que aquela voz era um libelo, era uma acusação terrível. Como de se despertasse de medonho pesadelo, respondeu confusa. É ela! Mas explica-te, insistiu, transfigurado pelo sofrimento, Cirilo.
A filha do professor de Blois, no último esforço para vencer-se a si mesmo, olhou para Alcione como a buscar na sua efígie a energia precisa à confissão dolorosa, afirmando em seguida: foi o maior crime da minha vida. Cirilo fez um esforço inaudito para não baquear aturdido. Que diz? Perguntou aterrado. Mas Susana, enterrada novamente a cabeça nas mãos, e o marido, cambaleante, deu alguns passos, abriu a porta e chamou o velho Jacques. O venerando ancião, pela fisionomia estuporada do sobrinho, compreendeu de relance que algo havia de muito grave. Beatriz ficou só, folheando um livro. Meu tio, exclamou Cirilo amargamente, designando a agonizante. Esta é Madalena, e Alcione é minha filha. O velho Jacques estuporou-se também. Era ela, sim. Não obstante o abatimento físico da extrema hora, identificava a filha de Dom Inácio Villamil, detalhe por detalhe. E sentia-se estrangulado pela surpresa angustiosa. Dava a impressão de se haver petrificado pelo sofrimento. Queria amparar Cirilo, mas todo o corpo lhe tremia ao impulso da violenta comoção. Foi o próprio sobrinho quem lhe deu a mão, impedindo-o de tombar, ali mesmo, diante da agonizante. Nesse instante, porém, Jacques orou com fervor jamais sentido em toda a vida, exorando forças para atender à amarga conjuntura do momento. Passado o primeiro choque, teve forças para interrogar. Como se explica isso? A filha levantou-se em pranto convulsivo, emocionada com um testemunho inelutável, e, arrostando a angústia paterna, abraçou-se ao velho genitor, como a procurar o perdão de um espírito sempre generoso. Meu pai, clamava entre lágrimas. Foi aí que Cirilo, respondendo à pergunta do tio, exclamou quase sufocado. Susana deve saber de tudo. Já me afirmou que esse foi o maior crime da sua vida. O velhinho, estupefato, recordou maquinalmente a remota noite de Blois, quando a filha se agastara com a adesão ao projeto do sobrinho de esposar a senhorita Villamil. Parecia-lhe ter diante dos olhos o quadro que o tempo não conseguira esfumar, ouvindo a confissão de Susana de que também amava o rapaz. Relembrou as suas atitudes no lar, a ojeriza constante a Madalena, a insistência em desposar o primo viúvo, lá nas plagas americanas. De pronto, repassou a tela das reminiscências vivas para fixar depois o olhar na agonizante e na filha, considerando a dolorosa jornada de ambas. De que paragens de dor chegava Madalena Villamil até ali, com as rugas lavadas de lágrimas e coberta de cãs prematuras. Pelas informações de Alcione, deveria ter vivido muito tempo na Espanha. Quem a teria conduzido a regiões tão distantes? A exemplificação da filha constituía, naquele momento, um atestado de glória espiritual. Somente agora compreendia o suave e irresistível magnetismo que ela exercia sobre todos os de casa. Era preciso, entretanto, ter um coração perpetuamente unido a Deus para praticar o amor qual o fazia a jovem humilde, que ali se encontrava em atitude confiante no cumprimento de um dever tão sagrado quão doloroso. O quadro impressionava para sempre. Ponderando tudo isso, Jacques Davenport convocou as suas possibilidades morais para conservar a serenidade imprescindível e obtemperou com afetuosa energia. Avalio que a ação negra se mascara por detrás da nossa angústia. E observando que os dois se achavam incapacitados de dominar a própria emoção, lembrou sensatamente. Deus nos está mostrando o ígneo balbucão de amarguras em que Madalena consumiu as energias de esposa e mãe. Podemos imaginar que espécie de infâmia lhe argamassou o infortúnio, mas penso que se a pobrezinha foi reduzida a tamanha expressão de sofrimento, em toda a vida não devemos perturbar-lhe o sono da extrema hora. É preciso defender a paz dos mortos. Ditas essas palavras, dirigiu-se à filha exclamando: Vai-te para casa com Beatriz, depois falaremos.
e, voltando a olhar para o sobrinho, murmurava comovido: Quanto a ti, meu filho, que Deus te dê forças. Susana contemplou pela última vez Madalena no seu leito de morte e encaminhou-se para a porta, vacilante. Beatriz, que esperava calmamente na sala, não dissimulou o espanto ao ver a transfiguração da genitora. Que foi, mamãe? Interrogou ansiosa. Não te assustes, esclareceu a infeliz com dificuldade. A mãe de Alcione está expirando. Vamos. Teu pai e teu avô ficam até mais tarde. Pobre Alcione, murmurou a mocinha ingenuamente. Enquanto a carruagem regressava depois do meio-dia no quarto modesto de Madalena Villamil, a cena dolorosa continuava. Jacques identificou um por um os papéis que estavam sobre a mesa. Depois de muito lagrimar, sentou-se contemplando a agonizante. Com grande amargura, sufocado de dor, o esposo apoiava-se no leito mortuário, como querendo galvanizar as últimas manifestações da agonizante com indomável ansiedade. Jamais Cirilo conhecera pranto tão acerbo. Obedecendo às reclamações insistentes da genitora, Alcione trouxe Robe ao aposento. Este Cirilo, dizia a agonizante exânime, é também nosso filho pelo coração. Criei-o amorosamente desde o dia em que nasceu. Ajudar-me-ás a pedir por ele aos pés de Jesus. Nunca o deixaremos só. E dando a impressão de querer consolar o rapazinho, acrescentava: Estás vendo, Robe? Por que temer os padecimentos do mundo se temos outra vida? Não dês importância aos que te escarneçam, meu filho. Tudo passa na terra. Porque haverás de permanecer em tristeza no mundo quando sabes que te esperamos no céu.